Graça e paz. Hoje é dia 30 de junho de 2023. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos sustentado, tem nos dado graça, tem nos permitido vida. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Ele. No livro de Romanos, capítulo 6, verso 23, diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O título da nossa meditação hoje é: por que a morte? Um autor secular escreveu essa frase provocante: nesse mundo a morte não tem lugar. Ela não somente não tem razão de existir, como é nosso dever não pensar nela. Porém, fica claro que ele pensava muito nela. Segundo tal autor, a morte não tem lugar. No entanto, está aqui presente em cada cemitério. É a consequência do pecado, não só do pecado de Adão, como o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, mas também de nossos próprios pecados. Devemos, portanto, ter a certeza de que ela virá. A morte não tem razão de existir, acrescenta o filósofo, como se fosse culpa dela. A culpa não é do pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Se acabássemos com os hospitais, as doenças e os acidentes desapareceriam? Fechar as prisões não eliminaria a delinquência? Pelo contrário, a incentivaria. Se o autor pensa que é nosso dever não pensar nela, isso é uma opinião exclusiva dele. Não sigamos tal conselho. A morte não é o fim, mas o começo de uma existência que jamais acabará. Passaremos a eternidade perto de Deus ou longe dele, desfrutando da felicidade ou sofrendo a maldição. Podemos ficar indiferentes diante do porvir? Sim, podemos, mas é insensatez. Então, como se preparar para o futuro? A resposta só pode vir do próprio Deus. De fato, o Senhor Jesus disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Ainda em Marcos, capítulo 1, do verso 21 ao 45, nós temos a complementação para a nossa meditação. Ontem nós lemos até o 20, né? Hoje nós vamos do 21 ao 45. Marcos relata sobre os milagres do Senhor Jesus. A cura de um endemoniado em Cafarnaum, né? Quando, ali no 23, diz assim, ó, não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus de Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e brandando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si: quem que vem a ser isto?
Aí uns falavam com os outros uma nova doutrina. Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e ele lhes obedece. Daí vem a cura da sogra de Pedro. Saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada com febre e logo lhes falaram a respeito dela. Então aproximou-se, tomando-a pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. Muitas outras curas nós encontramos também aqui no livro de Marcos. Jesus se retira para orar. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. A cura de um leproso. Ele aqui, Jesus no 41 disse assim, Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante, lhes desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu. Ele lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote, oferece pela tua purificação que Moisés determinou para servir de testemunho. Então aqui fala, da cura de um leproso. Nós podemos notar que no meio aqui do ministério de Jesus, ele levantou-se de madrugada e foi para o deserto e ali orava. Coisa mais linda, né? Mas aqui em Romanos nós lemos que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. E o texto nos pergunta: por que a morte? Muitas pessoas não se preocupam com a morte em si. Eu digo para você que nós devemos sim nos preocupar, nos preparar para tal dia, mesmo não sabendo quando esta virá. Por quê? Nós nos preparamos para o final do ano, nós nos preparamos para um domingo em família, Nós nos preparamos para um casamento, para um aniversário, para um evento, a gente se prepara. Mesmo quando a gente é convidado quase no dia, A gente dá um jeito, não é? A gente deixa as coisas que tem para se fazer de lado um pouquinho e nos preparamos, Para os eventos em família ou até festas em final de ano, lógico. Estou falando de um modo geral, a gente se prepara. A gente vai lá, compra uns refrigerantes, mesmo que for do mais barato, compra uma carne, Faz uma sobremesa, não é verdade? Dá uma geral na casa, não é assim? Se temos um casamento, a gente se vira, aluga uma roupa, compra um sapato, empresta de alguém, arruma um carro para ir, arruma o cabelo, faz uma maquiagem, não é assim?
nem que a gente tiver que parcelar a dívida, a gente se prepara para uma viagem, a não ser uma coisa inesperada, né? Mas mesmo assim a gente dá um jeito, não dá? Acontece comigo, acontece com você, acontece com a gente, conosco. Mas aqui a morte, para mim, para você especificamente, nós estamos nos preparando para ela? Mas a palavra de Deus fala de uma morte que é uma eterna separação de Deus. Nós temos a liberdade de não pensar nela. Como disse aqui o autor. Como não pensar na morte? Se ela é uma realidade e é o nosso verdadeiro fim. Mas nós temos dois tipos de morte. Nós temos a morte espiritual e a morte física. A morte física, todos nós, de um jeito ou outro, a não ser que Jesus volte antes, né? Agora na nossa geração, para muitos, a morte vai acontecer. Mas e depois dali? Qual o caminho que vou trilhar? Com Deus ou sem Deus? Eu vou desfrutar do caminho da felicidade ou do sofrimento e maldição? Tolice é pensar que não existe vida pós-morte. Quando a palavra de Deus diz lá em João 3,16 que todo aquele que crê no Senhor Jesus não vai perecer, mas vai ter vida eterna. Eu quero dizer para você que eu quero realmente crer e creio na vida eterna. Senão eu não estaria aqui falando com você nesse momento e chamando não só a sua atenção, mas também a minha. Que tipo de caminho eu quero trilhar pós-morte? E como não pensar nela? Porque não é só a separação física após a morte. Há uma separação eterna também, para aqueles que escolheram não pensar na morte física. Eu tenho que estar preparado. Eu tenho que estar preparada quando esta chegar. E aqui, na leitura de Marcos, que relação tem essa passagem do livro de Marcos? O capítulo 1, do verso 21 ao 45, com a morte. Aqui Jesus estava ensinando e pregando sobre a vida eterna. A missão que ele tinha e os dons ele estava praticando. Porque a missão dele era ir para os povoados, pregar o evangelho. Pois foi para isso que ele veio. E você e eu, foi para isso que eu vim. Pregar esta verdade, pregar este evangelho. O evangelho de Cristo. Dizer que foi para isso que eu nasci, para proclamar e continuar o trabalho de Jesus. Os trabalhos que Jesus continuou, eu, como conhecedora da sua maravilhosa graça,
possuidora da salvação em Cristo Jesus, porque é assim que a palavra dele diz, que se eu crer, eu terei vida eterna. Então, eu sou possuidora dessa graça. Então, eu tenho que levar o Evangelho a toda criatura. Seja através desta pequena meditação, seja em uma igreja ou num grupo de pessoas, ou somente para uma pessoa. Porque Jesus diz que aqueles que creem nele farão obras maiores do que ele. E ele diz que aquele que crê nele terá vida eterna. Então eu estou para fazer, continuar, permanecer nos caminhos do Senhor Deus, através da pessoa de Jesus Cristo. E eu não posso deixar. Jesus aqui, ele diz que ele veio para pregar o Evangelho. Aonde ele diz aqui, ó, ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades, também expeliu demônios, né? E ele disse assim, ó, Jesus, porém, lhe disse, vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que vim. Então foram para Galileia, pregando nas sinagogas e expelindo demônios. Você é um instrumento de Deus. Aonde você está? Para ser um missionário não precisa ir para outros países. Seja aí aonde você está. E pense na morte. Pense sim. Se prepare para isso. Aleluia. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.